Bom dia, turminha! Como iniciamos na escola, iniciamos a aula com a nossa acolhida. A nossa acolhida, a gente agradece a Deus pelo dia que vai se iniciar, através de oração, pedindo ao Papai do Céu que nos proteja a nós, a nossa família, a nossa escola e ao nosso planeta, devido ao momento na qual estamos passando. Tudo vai passar. Então, eu tenho muita saudade dos momentos quando a gente iniciava a nossa acolhida, que a gente cantava. Bom dia, coleguinha, como vai? Bom dia, coleguinha, como vai? Faremos o possível para sermos bons amigos. Bom dia, coleguinha, como vai? Hoje eu sinto saudade, muita saudade da minha turma, daquela turma que todos cantavam, todos participavam. Mas eu sei que tudo vai ser muito breve e que daqui a pouco a gente vai estar na nossa escola. A nossa agenda de hoje teremos aula de matemática e aula de história. A aula de matemática, a atividade de casa vai ser o livro, página 85 e 86. E história, vocês vão escrever no seu caderno fatos que ocorreram no nascer até a idade atual, ano após ano. Eu vou explicar detalhadamente como eu quero que vocês façam. Então, começaremos nossa aula hoje pela aula de história. Abriremos o nosso livro de história na página 40. O tempo traz mudanças. Com o passar do tempo, muita coisa se transforma. Eu tenho aqui no nosso livro a Beatriz. Ela mostra a Beatriz em 3 fases da vida dela. A Beatriz bebê, a Beatriz crescendo e a Beatriz maiorzinha. Então, por que o tema o tempo traz mudança? Porque no nosso decorrer da nossa vida, a gente passa por transformações. Não somente a gente, as plantas, os animais, ele tem um ciclo vital da vida. A sua mãe guardou você há muitos anos, há muito tempo, na barriga da mamãe. Você passou 9 meses dentro da barriga. Ao nascer, você começou a ter etapas diferentes. Você é um bebê, você vai ter necessidades diferentes. Você vai ter necessidade de mamar na mamãe. No decorrer que você vai crescendo, você já vai passar para mamadeira, depois vai passar a comer sozinho. Então, você vai sofrendo transformações. Transformações no ambiente que você mora, transformações no seu corpo, transformações na sua casa. Então, a gente está sujeito a transformações. A Stephanie, ela nasceu, ela era uma bebezinha dos cabelos bem pretinhos. Foi crescendo, os cabelos começaram a ficar mais castanhos. Ela já não era tão gordinha quando era bebê, ela já começou a emagrecer. O corpo sofreu transformações. A gente, no decorrer do processo dos anos, dos dias que vai passando, tudo se transforma. A nossa escola, por exemplo, quando ela foi inaugurada, ela tinha apenas um bloco de salas. Hoje, a gente já tem outro prédio que foi construído. Então, a nossa escola sofreu transformações benéficas que vieram para ajudar a gente ter uma escola melhor. Como também foi a área de lazer do infantil, como foi a nossa quadra que serve para o fundamental. Por quê? Porque o infantil, as crianças são separadas do fundamental, porque são crianças menores. No fundamental, a gente já tem crianças de 6, 7, 8, 9 anos em diante. Já no infantil, temos bebês de 2, 3, 4, 5. Então, você pode observar, se a gente estivesse na escola, eu levaria vocês para conhecer a sala da tia Lucy, que ela trabalha com crianças de 2 anos. Saindo da sala da tia Lucy, iríamos conhecer a sala da tia Patrícia Rocha, que ela trabalha com crianças de 3. Se você observar, já existe a diferença, as crianças são maiores, as crianças já são mais ativas, elas têm necessidades diferentes. Já conhecendo a sala da tia Graça, vamos trabalhar com crianças com 4 anos.
Elas já falam, já dizem o que querem, o que pensam, já conseguem fazer as tarefas com mais facilidade com a orientação da professora Graça. Quando você sai do infantil 4, com essas crianças de 4 anos, e vai para o infantil 5, você vê que as crianças já sofreram de um ano para outro mudanças. No infantil 5, elas já têm mais autonomia, elas já participam mais com a sala da tia Sara. Por quê? Porque elas vão crescendo no decorrer e suas necessidades vão mudando. Hoje a gente vai mostrar que tanto o ser humano como os animais e as plantas, elas sofrem transformações. Aqui eu tenho a Beatriz em 3 etapas da vida dela. Eu tenho o reino animal, que é o pintinho quando nasce, o pintinho quando ele é pequenininho, quando ele é bebê e quando ele se transforma numa galinha. Já o feijão, eu tenho ele quando ele foi plantado, ele começa a nascer, a germinar, ele vai crescendo e se torna uma planta adulta. Então você vê que tanto as pessoas como os animais e as plantas sofrem transformações. Iremos agora página 41. A página 41, ela vai falar das etapas da infância, adolescência, idade adulta e velhice. Então, o que é que acontece? Hoje, qual é a fase da vida que você está vivendo hoje? Vocês estão vivendo a infância. A infância é de acordo com a idade, a gente determina a etapa que a criança está passando. Quando seus pais agora, eles já estão na fase adulta. Seus avós já estão na fase da velhice ou terceira idade, como a gente fala hoje. Ainda não chama mais velhice, a gente chama terceira idade. Então, cada ser humano vai passando por transformações. Se hoje você chegar na sua casa e você pegar um irmão que nasceu e seus pais e seus avós, você vai ver que você vai ter gerações diferentes. Vai ter o bebê que nasceu, vai ter você que está na infância, vai ter os seus pais que estão na fase adulta e vai ter seus avós que vai estar na fase da terceira idade. Então, fases diferentes, transformações diferentes. O que eu vou pedir para vocês fazerem em casa? Eu quero que vocês façam em casa no caderno, colocando assim, nascimento. Vou dar um exemplo, o Gustavo. Gustavo nasceu dia tal, então ele vai colocar assim, o Gustavo, uma setinha, a data de nascimento. Quando ele tinha 1 ano, qual foi um fato marcante que transformou o Gustavo? Ele vai determinar lá. Se hoje o Gustavo tem 7 anos, ele vai ter 7 etapas que ele vai colocar fatos que marcaram a vida dele. Quais foram as transformações que eles passaram? Vou dar um exemplo. Quando você nasce, você é um bebê. Mas quando você já chega a 1 ano, você já está andando. Qual foi uma transformação que marcou? Você passou a andar, passou a falar, seus dentes começaram a nascer. São transformações que ocorreram quando você tinha 1 ano. Então, você vai determinar transformações que ocorreram no período de quando você nasceu até a idade de 7 anos, de acordo com cada criança. Se tiver crianças com 8 anos, ela faz a linha do tempo de acordo com a sua idade. Essa vai ser a tarefa de história hoje.